Fala galerinha, o Wellington Martins falando aqui com vocês, trazendo atualizações do nosso desafio 300% de ganho em apenas 30 dias. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui o apuro que a gente está tá passando, o que o mercado veio fazendo nesses dias aqui, dentro desse nosso desafio. E primeiramente, trazer um ponto muito importante para você, que quer às vezes até entrar nesse risco, né, um risco muito agressivo. A gente sabe, né, que o mercado em si ele já é arriscado, e a gente está simplesmente querendo ganhar muito com essa conta que é lógico que ela não permite a gente ter esse ganho, mas a gente está basicamente apostando ali que o mercado vai ficar naquele momento de lateralização entre aspas, né? Que a lateralização do Shaw é 10 mil pontos, né? Indo e voltando. E a gente tem aqui o primeiro ponto nosso para a gente analisar, é que desse ponto aqui, ó, ele teve essa queda, né? E aí fez essa pequena consolidação, a gente está no time de H1, e aí depois ele continuou caindo. Ou seja, a gente está falando aqui que foram 14 mil pontos. Uau! Muita pontuação com uma conta de $1.000 que a gente iniciou e mesmo assim suportou. Ele suportou, a gente sabe, porque essa nova atualização tem essa questão de aumentar o time. Então, cara, isso ajudou muito. E foi exatamente o que aconteceu. O mercado desse ponto retornou para a gente aqui e aí foi e fechou, que é o que a gente quer. A gente sabe que pela conta que a gente tem, o nível de margem nosso é muito pouco, né? Pelas configurações que a gente está usando, né? Que é a cada 300 pontos ali, o mercado anda, ele abre uma operação, e aí conforme ele abre X por operação, ele vai aumentando o time frame. E aí fechou, beleza. Aí aqui você vê que ficou consolidado o mercado no time frame de H1, poderia ser em qualquer outro time ali, a gente sabe que estaria meio que consolidado. Se a gente, vamos supor, tivesse em time menores, ele estaria mais consolidado ainda, mas eu estou botando aqui só para a gente poder ter essa base aqui, ó. Então, nessa consolidação ele trouxe bons resultados, né? Trouxe muito resultado rápido, que é o que a gente quer, né? A gente tem que tentar acelerar o processo. E aí ele foi lá e do nada, puff, desse candle aqui que abriu, foi lá e derreteu novamente. Ou seja, a gente está vendo aqui que são 7.500 pontos. Cara, é muita pontuação, a gente sabe que puxar isso não é nada, né? O Shaw ultimamente está andando muito, mas ele ainda assim suportou, porque a gente conseguiu ver que ele suportou uma queda muito maior, que aqui não teve correção, a correção foi aqui, e aí ele teve essa nova queda e depois teve essa correção. E nessa correção ele fechou novamente. E aí, né, foi aqui lucrando pra gente, e aqui nesse ponto que teve aqui, ele começou novamente, tá? Abriu a venda nesse ponto, e aí o mercado começa agora novamente aquele ciclo de apuros, né? Aquele ciclo de você ficar desesperado, de você falar assim, nossa, eu vou perder a conta, nossa, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Isso é a coisa mais natural que vai existir quando você trabalha nesse modelo agressivo. Você não tem margem, você vê que é importante, que eu sempre falo isso, a saúde da sua conta é muito baixa. É muito baixa, qualquer soprozinho que o Shaw der, vai tudo para o espaço. E a gente corre esse risco a qualquer momento. Isso não só aqui, mas todas as pessoas que estão utilizando trabalhando com estratégias agressivas, que é através de estratégias super agressivas, você pode ter resultados super agressivos. E ponto. Mas o que eu quero trazer aqui é que aí o mercado foi. Nesse ponto aqui, ó, vamos aumentar aqui, ó, para a gente poder visualizar melhor. Aqui a gente viu que teve a primeira ordem, aqui a gente teve, ó, a segunda ordem, aqui a terceira ordem. Olha quantas operações de venda. Parece estar curtinho assim, mas é porque a gente está no Shaw, né? Então foram 300 pontos. E aqui a gente teve, ó, mais uma ordem, ó, e assim por diante. Aqui também mais uma ordem. Aqui está o nosso take profit, tá? Aqui está o nosso ganho aqui. Se o mercado voltar nesse ponto aqui, aqui está o nosso ganho, ok? Esse é o nosso ganho.
O que acontece aqui nesse cenário? Dando esse ganho, a gente vai automaticamente ter resultados exponenciais de acordo baseado na banca, né? A gente está falando aqui ó, que a gente está com uma conta que a gente iniciou de $1.000, já está com $200. Então isso é um ganho exponencial, né? A gente está falando de 3, 4 dias de trade. E aí ó, o mercado agora voltando aqui. A gente não sabe, né, que a gente viu em outros vídeos, que ele às vezes dá um beijo no take, mas não fecha. E aí ele tá voltando aqui, pode ser que ele venha nesse ponto aqui e feche. E aqui tá o robô operando pra gente também, só para trazer, né? Eu botei num gráfico apartado aqui só pra gente entender o que está acontecendo. E ele está nesse momento em H1, ele está com várias operações de venda e nenhuma de compra. Por quê, Wellington? Ele está com várias operações de venda e não tem nenhuma de compra. Ele foi dando take de todas as operações de compra, porque o mercado estava em alta. E às vezes até você fala assim, pô, o mercado, o robô ele só está vendendo. Não, porque as operações de compra estão sendo fechadas, né? Porque como o mercado está subindo, ele bota um takezinho de 100 pontos, que é a configuração padrão, lógico que você pode ajustar, ele vai dando take, vai dando take, vai dando take. O que acontece de você olhar assim, pô, ele não está abrindo compra. Vamos dar um exemplo aqui nesse ponto aqui. Ele só vai abrir compra agora, mesmo que, vamos dar um exemplo aqui nesse ponto aqui ó, do mercado. Vamos supor que esse candle aqui de H1 que a gente está, ele desse ponto aqui, ó, tá? Ele continue subindo. Ele não vai abrir, tá? Ele não vai abrir operações aqui mais de compra nesse candle. Ele não vai abrir aqui, nem em momento nenhum, porque ele está dentro desse candle. Ele só vai abrir quando abrir um novo candle de H1. E aí sim ele vai abrir uma ordem de compra e abrir uma ordem de venda, dando martingale, um martingalezão que vai salvar quando o mercado dá esse respiro. Automaticamente ele vai fazendo esse recurso, trazendo esse recurso para a gente, para poder tentar fechar de forma mais rápida. O único ponto ruim disso é que se o mercado não voltar, né, o mercado dá tchau para a gente de uma forma muito agressiva. Ó, nesse ponto aqui, você vê que o mercado está começando a retornar. E aí, se toca aqui, ele fecha. Fecha todas as operações. Entende? Então, por isso que esse parâmetro novo aqui que a gente tem do Bootsmoke, agora, ele realmente está um mel na chupeta. Então, a gente olha aqui ó, no Bootsmoke, ele está aqui ó, ativo. M1, ou seja, 4 operações, ele pula para M15. Depois, 6 operações, né, que no caso dá continuidade. Então, se eu tenho 4, depois ele abre mais 2, pula para H1. Depois ele já tem 6 operações, né, então incrementa mais 3, então ficaria no total de 9 operações, ele pula para H4. Lembrando que essas operações ele conta só aquela operação que o mercado está indo contra, né, que ele está ficando flutuante. E assim, chega nesse loop de repetições aqui, né, que a gente colocou, até finalizar. Aí ele vai, depois que, vamos supor que por algum motivo, chegou em H4, ele fechou tudo, fechou todas as operações, mas ainda assim está no time de H4, ou aqui também, igual a gente está vendo, no time de M1. O que vai acontecer aqui? Ele não vai abrir mais operações até que o outro candle se feche, ou o candle se abra, né? Um candle novo de H1. Então, como a gente está no time de H1, a gente tem que entender que a gente precisa que o time de H1 feche. E eu sei que ainda assim vai ter pessoas mexendo, indo lá, forçando. Cara, eu te recomendaria dar um respiro, dar esse descanso, se caso fechar, lógico. Por quê? Isso é o time também que eu acredito para o mercado correr para X lugar, e às vezes a gente está com o gráfico limpo, dá aquele tempo do mercado, decidir para qual outro ponto que ele vai para ele ficar se agrupando. Se você parar para analisar, o mercado ele tende a seguir para uma direção e depois ele meio que fica consolidado, né? No chão, não é o que tem acontecido com frequência, mas geralmente é assim. Você vê que ele dá ele tem um pico, a gente consegue ver aqui, ó, ele tem um pico, puf, dá aquela explosão e aí fica meio que lateralizado. Aí depois dá aquela explosão e aí fica meio que, querendo ou não aqui, por mais que esteja uma tendência aqui de alta, mas você vê que ele está indo meio lateral, assim, né? Ele está subindo, mas bem devagar,
com um movimento bem suave, não está com esse movimento assim de porradaria, né, que ele só vai, cada candle praticamente que abre, ele está indo por uma direção. Então esse padrão aqui, ele vai limpando o gráfico praticamente, o Bullish Smoke ele vai limpando, ele vai fechando todas as operações. Você vê que o mercado subiu aqui, mas aqui retornou o candle, ele deixou esse pavio. Aí depois subiu aqui, aí daqui a pouco desceu aqui, então ele vai fazendo esse movimento, então a gente vai conseguindo fechar. O que acontece de deixar a ordem para trás é quando ele dá essa explosão aqui, às vezes. Aqui, ainda assim, você vê que ele teve essas sombras que o mercado foi retornando, foi voltando. Mas, por exemplo, nesse caso aqui não foi o que aconteceu, né? Aparentemente, que a gente está vendo aqui que o mercado deu um tiro para o alto e aí ficou consolidado. Então, geralmente, o mercado tende a fazer seguindo esse padrão, mas não existe certeza, não existe exatidão aqui, porque, cara, é o mercado, né? É o mercado de renda variável, e aí você pode ter várias ideias, o que você pode ajustar. Por exemplo, nesse cenário aqui que a gente está vendo, que a gente ficou com operações bem próximas, ó, você reparar, ó, cada operação está praticamente com 500 pontos, nem 300, porque ele depende de abertura do próximo candle, por mais que seja em M1, ele está esperando um próximo candle de M1 que ele começa, né, fechar para abrir um novo, e ainda assim você vê que está entre 500 a 360, a outra foi 480, essa aqui já foi 700, porque ele vai abrir na abertura do próximo candle. E aqui, ó, já foi um outro tiro também. Aqui já foi 600, mas aqui, ó, dessa operação até essa aqui, olha só, foi 2.000 pontos. Então isso aqui já foi que ele mudou o time, né? Ele poderia já estar em M15 ou em H1, que fez com que ele demorasse mais para abrir uma nova ordem, dando martingale para compensar, fazer aquele trâmite todo que a gente já conhece a ferramenta. E se não conhece, também te convido, né? Tentar entender mais a ferramenta, que é uma ferramenta muito foda aqui para você poder ter ganhos mais rápido, lógico, entendendo os seus riscos, tá? Então aqui nesse cenário, cara, como já está o mercado voltando, o intuito era só fazer o vídeo, conforme eu expliquei que ia trazer o vídeo aqui com atualizações, o que está acontecendo com a conta. Era para mostrar o que o mercado estava indo, mas aí, graças a Deus, o mercado está retornando aqui nesse ponto. Então, ou seja, a gente precisa que o mercado volte agora aí, ó, 300 e botar aí 400 pontos, que tem a questão do spread. Note que, nesse ponto, a gente não precisa que o mercado volte lá, tá? Lá naquele ponto. Ó. Então, ou seja, o mercado precisaria voltar mais, sei lá, uns 3.000 pontos. Por isso que essa estratégia, ela é agressiva, ela te traz um risco, ainda mais nesse modelo que a gente está trabalhando aqui, ela te traz um risco muito alto, porém resultados também altos. Ponto. Né? Sem exceções, não tem como, não vai fazer sentido você correr muito risco e ganhar pouco, né? O que não acontece é você falar que não quer risco nenhum e ganhar muito. Isso será muito difícil de acontecer. Então vamos ver será que fecha nesse vídeo aqui para a gente poder ter essa clareza, né, que ele vai fechar e aí não vai abrir mais ordem até que o candle de H1 se feche e abra um novo para ele poder... Aí ele volta para M1, ele dá, né, um reset, volta para M1 e assim começa um novo ciclo. E olha que interessante também que eu esqueci de falar. A gente já está com 50% de rebaixamento. E aí tem muitas pessoas que falam assim, isso é o drawdown muito alto, não sei o quê. Sim, a gente está falando, lógico, de um drawdown altíssimo, porque a gente está com $1.000 apenas, né? A gente começou com $1.000 apenas e está usando aqui no Shao e fazendo preço médio a cada 300, 500 pontos que a gente está vendo. Então, cara, vai ter esse drawdown. Então, se eu quero um drawdown menor, então eu teria que botar um take, tá? Uma distância para abrir ordem com, sei lá, com 1.000 pontos no Shao, no mínimo. Poderia colocar também a questão do time frame maior, se eu quero trabalhar com menos risco, e ainda assim a ferramenta vai te dar um puta do resultado, tá, para nós. Então aqui eu poderia pensar em algo, ó, se você quer menos risco, ó, aqui você colocaria, sei lá, 100 pips, que seria 1.000 pontos. Dando um exemplo, você poderia colocar mais.
Aqui também você poderia colocar, ao invés dele trabalhar em M1, para ele começar a trabalhar em M15, ou qualquer outro time que você quiser, e a quantidade de operações que você quer que ele mude para o próximo time. Então, ou seja, quanto mais eu aumento esses parâmetros aqui, mais também eu vou diminuir o meu drawdown no final, né? Então, ou seja, vou ter o meu drawdown menor no final, e é óbvio que você vai ter menores resultados, né? Os seus resultados vão ser menores, porque você está informando ali, você está entrando, quer operar de forma mais conservadora. Nesse meu modelo, eu estou realmente disposto a correr o risco, eu estou disposto a perder esse capital, eu estou indo para o all-in, tudo ou nada, porque cá para nós, né? Quantas pessoas não estão perdendo grana, rios e rios de dinheiro em opções binárias, rios de dinheiro em apostinha, de jogo que a probabilidade é muito pequena de você ganhar. Aqui, pelo menos, eu tenho uma taxa aqui de probabilidade entre 30% a 40%, tá? De chegar ao que eu quero, que eu desejo. Não que seja nem essa taxa exata, porque a gente está falando de um mercado muito dinâmico, mas que a gente tenha algo próximo, tá? Algo próximo comparado a esses mercados que você realmente está jogando, rolando a roleta, tá? Simples assim. Então vamos aguardar aqui. Vamos ver se fecha para ver quanto que dá para a gente de resultados, né? Enquanto a gente aguarda, deixa no comentário para ver se você adivinhar. Não passa o vídeo. Quanto você acha que vai dar de resultado nessa operação para a gente? Se caso fechar, lógico, né? Mas E também, se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo aí, se inscreva no canal, um canal 100% ensinando como você operar com sistema de automação. A gente passa aqui várias estratégias, várias dicas, vários insights. A gente faz uma live toda quarta-feira às 15h30 para você acompanhar ali, tirar dúvidas. A gente sempre traz, às vezes, até sorteios sobre contas de mesas proprietárias. Tem V12 aí que trabalhando em mesas proprietárias. Tem algumas pessoas que até utilizam o Smoke também mesmo, mas não é o recomendado. Por questão do ID, evitar que você, né, mais lá na frente perca sua conta. Mas enfim, seja bem-vindo aí. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e não esqueça de deixar esse joinha que é muito interessante pra gente. Bem, galera, a gente está aqui bem próximo de fechar. O mercado às vezes faz com que a gente fique ali ansioso, mais ainda quando está próximo de fechar. Eu hoje não ligo mais para isso. Confesso que muitos anos atrás eu esquentava com isso. Eu sei que muitas pessoas ainda assim ficam ali, né, rezando para que isso aconteça, que feche. Às vezes você está com pouco recurso. E aí, pô, eu recomendo você não fazer, ir para esse tipo de estratégia para você que, pô, às vezes só tá com aquela grana, vai mais devagar, porque essa estratégia ela é muito agressiva mesmo e pode fazer você ficar sem a conta, dependendo ali, ainda mais se você for usar no Shao. Talvez se for usar essas configurações em outras pares, como Eurodólar, até mesmo GBP/USD, acredito que vai ser bem mais tranquilo comparado, né, a questão de agressividade, né? Ainda assim é agressivo, mas vai ser bem menos do que aqui no Shao. E aqui, ó, nesse ponto, a gente vê que, porra, cara, se o mercado fecha aqui, independente também que eu perguntei para vocês para falar, comentar aí no comentário quanto que daria, a gente tem que lembrar que toda essa alta que teve, ele gerou para a gente $100, tá? $100 de lucro. Então toda essa alta que teve, então o lucro foi na subida, né? Ou seja, foi na onde ele estava deixando a gente com as operações para trás. Então, ou seja, eu estou meio que perdendo de um lado, perdendo entre aspas, né? Eu estou ficando flutuante de um lado, ele está ganhando do outro lado, porque o mercado ele tem que ir para algum lugar. Aí que está a questão. Quando o mercado começa a voltar, ele simplesmente mata aquelas operações que eu fiquei exposto ali, que no caso você viu que a gente chegou a ficar 50%. E talvez você veja assim, pô, mas 50% e no final você teve um lucro ali de, sei lá, $200. Só que a gente vai olhar para o final do resultado. A gente tem que olhar para o final de quanto que eu quero de resultado. Quando eu coloco
Eu desenho basicamente quanto que eu quero de resultado num mês, 2 meses, 3 meses. Eu tenho que saber exatamente quanto que eu estou disposto também a entrar nesse risco, né, nesse modelo. Se eu quero perder 20%, se eu estou disposto a perder 30, 40, ó, tá bem próximo de fechar. Vai fechar ali, ó. Ele dá um, ó, fechou. Trouxe $30 pra gente, né, que a gente estava com $100. Então acabou de fechar a operação. Ufa, né? Agora dá aquele alívio. Então, ou seja, nessa subida, nessa alta que teve, a gente fez, na subida e na descida, a gente fez num dia $131. Então a gente está falando aí que a gente começou com 1.000 e a gente está com $230 de lucro. Um ponto também que é interessante para a gente analisar é o seguinte: se você colocasse, ainda assim no modelo agressivo desse, e colocasse uma metinha de fazer R$ 1.500 numa única semana, né? Com essa estratégia você faria. Lógico, depende da volatilidade do mercado, mas com chá eu acredito que faria. Você poderia também parar e não operar mais. Você bateu a sua meta que você colocou. Só que, pô, poucas pessoas fazem isso, né? Coloca a meta e depois quando vê a parada acontecendo, né? Aquele desejo de, vou ter que botar de novo. E aí acaba que quer achar que vai fazer isso sempre, isso vai dar sempre certo. Não, isso não vai dar sempre certo, porque está falando que uma hora o mercado ele vai dar um tombo na gente. Porque a gente está num modelo muito, super agressivo. Mas, enfim, tá aí, conseguimos fechar, finalizar a operação, foi muito bacana. O intuito não era nem mostrar a operação fechando, mas como o mercado voltou na hora, eu mostrava, ia estar mostrando somente a conta em apuros aqui. Mas, graças a Deus, o mercado voltou, fechou e deu aquele alívio pra gente. Então, como eu falo, né, é um risco bom que é o que a gente está buscando. Eu não sei qual o grau, né, o que você quer correr de risco, mas eu sei o meu risco, né, que eu estou disposto a correr, porque eu sei também o que eu quero, né, que eu estou colocando, que eu desenhei para mim poder também tentar ali chegar próximo àquele resultado que a gente falou ali, beleza? Então, o que você achou desse vídeo? Atualização do novo desafio, deixa no comentário, dá aquele like pra gente dar aquela continuidade aqui no desafio, beleza? Forte abraço aí, fica com Deus.